Volta aqui com vocês para a gente continuar nosso estudo e vendo aí a parte da integração, do balanço patrimonial, da RE, também a demonstração do lucro prejuízo acumulado, né, do patrimônio líquido. Então nós estamos vendo aí como é que isso aí integra tudinho, né? Então, continuando aqui com vocês. Veja só, né? Nós estamos fazendo esse comparativo aqui do fluxo econômico com o demonstrativo de resultado do exercício, né? E vamos ver aqui essa demonstração do nosso fluxo de caixa, como é que ele está fazendo esse comparativo aí entre DRE e fluxo de caixa. Né? Lembra que a gente já colocou para vocês aí, nós já colocamos aqui muitas coisas, tá? E aqui. Agora nós vamos estar vendo com vocês essa diferenciação, esse comparativo dos dois. Veja só, nós falamos lá, no início, que tivemos ali um volume de vendas de R$3.000, não foi? Foi. Só que esse volume de vendas não foi totalmente pago. Tá? Nós tivemos lá que apenas uma parte dessas vendas foram pagas e outras não. Estão lembrados lá que nós tivemos lá nosso volume de vendas, aí tivemos as vendas, aí depois tivemos recebimentos e tal. Então, nós temos aqui que as nossas receitas, vamos pegar bem verdinho aqui, que as nossas receitas eram no DRE, tá? Em 3.000. Porque são as vendas totais, mas no fluxo de caixa nosso, é o que nós recebemos. Estão lembrados disso? Que quando a gente fez essa apuração, nós fizemos essa apuração. Vamos retornar aqui para vocês verem essa apuração, para ver bem direitinho. Nessa apuração que tivemos aqui os nossos recebimentos dessas nossas duplicatas. Não está aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês aqui para vocês lembrarem isso aqui, porque nós comentamos isso aqui e aí eu tenho que voltar com vocês aqui, que vamos estar lá no foi demais. Tem que voltar aqui para mostrar para vocês bem direitinho, tá? Olha lá o nosso estoque de duplicatas, tá vendo ali? Tivemos a variação de 600 para 900, aqui ó, tá vendo aqui? Nossas duplicatas a receber, 600, tivemos essa variação. E também tivemos aqui, olha aqui ó, o lucro também, a apuração do lucro, tivemos aqui. E vimos aqui a nossa apuração, né, desse lucro aqui. Vimos aqui, olha aqui, as duplicatas, né? Por que lá tem esse? Nós tivemos aqui apenas um recebimento de 2.700. Embora tenha tido uma venda de 3.000, mas houve o recebimento somente de 2.700, tá? É isso aí que eu estou trazendo para vocês verem. É isso aí, tá? Então, é isso aí que nós estamos comentando lá. No custo de mercadorias também, nós tivemos essa demonstração para vocês do custo de mercadorias também. Para ter esse resultado bruto, nós vimos... Chegamos aí, né? Queria mostrar para vocês lá que nós falamos de custo de mercadorias, né? Nós tínhamos lá um saldo de fornecedor, né? De 300. Aí tivemos as compras, né, de 1.700, tá lembrados? E aí nós passamos a ter uma conta de 2.250 e o saldo final de fornecedores 600, então o nosso saldo é 1.450, tá? Então é isso aí, né? Só mostrando para vocês que a gente explicou passo a passo de todas as etapas, para agora a gente tá falando com vocês aqui dentro desse aqui. Então, veja só, que agora, né, vocês conseguiram ver que aí o custo da mercadoria foi 1.450 apurado, mas só que lá no fluxo de caixa, 1.450, né,
Vamos botar de amarelinho, porque saídas, né? Então, custo de mercadoria. No nosso DRE, nós tivemos ali uma entrada, né? Um custo apurado, que aí é o custo contábil, o custo econômico, mas realmente de saída de dinheiro foi só de 1.450, que é o que foi pago. Tá? E assim, nós partimos do nosso lucro bruto, que estava em 1.400, né? Foi 1.400 no DRE e 1.250 lá no fluxo de caixa. Veja que quando eu falo de fluxo de caixa, pessoal, eu estou falando é de dinheiro mesmo, que está entrando na empresa e que está saindo. No DRE, tem muita coisa que não foi pago, tá? Ou não foi recebido. E assim, nós falamos lá também das nossas despesas operacionais, não é isso? Falamos das despesas operacionais, R$900, aí então foi totalmente paga, não é isso? Falamos também, aí nós temos o nosso resultado aqui, operacional. Nosso resultado operacional foi 500, né, no DRE e 350 lá no coisa. Isso está decorrente, pessoal, aqui, ó. Essa diferença, por enquanto, ela está aqui, ó. Tá vendo? 1.600, 1.450, tá? Assim, o imposto de renda, o imposto de renda, foi feito o cálculo do imposto de renda, porém não foi pago, ele foi lá para o nosso passivo. Então lá não vai aparecer no nosso fluxo de caixa, porque não foi pago, mas ele foi o quê? É considerado como despesa da apuração lá no nosso DRE. Tá? Então aqui nós já tivemos mais diferença, né? Veja que aqui agora o nosso resultado líquido está em 300. E veja que no fluxo de caixa, como não pagamos, ele foi aumentar o nosso resultado lá no financeiro. Mas aí acontece o seguinte, pessoal. Tem coisas aqui que não faz parte da nossa DRE. Porque o que aconteceu? Nós tivemos aqui entrada de novos recursos, novos empréstimos bancários, que entram dinheiro no caixa da empresa. Mas também nós tivemos pagamentos, né, de financiamentos. Tá? E novos empréstimos e pagamento não faz parte do nosso resultado, não entra na demonstração de resultado. Nem o pagamento, nem o recebimento de empréstimos, né? Novos empréstimos, que eu peço dinheiro emprestado, não entra. E assim, o nosso resultado após os financiamentos, nós vamos ver que na DRE está 300 e no nosso fluxo de caixa 150. Mas assim também, na DRE, quando eu tenho aquisição de novos investimentos, ou que eu faço investimentos, está saindo dinheiro do caixa, porém não faz parte do resultado. Então, aqui, ó, só sai dinheiro. E aí nós vamos ter que o nosso resultado final, nosso resultado final, na DRE é 300 e no imposto de renda é prejuízo, déficit. Por isso nós saímos com saldo de caixa de 150 para 100. Tivemos uma perda no caixa aí, tá? Por isso que a gente diz que a situação econômica está boa, mas a situação financeira está ruim, porque está faltando dinheiro no caixa da empresa. Tá? Então vejamos aqui que até o momento em que tivemos, né, o resultado líquido antes dos empréstimos e financiamento, aliás, até após o financiamento, aqui estávamos com resultado positivo, então estava legal. Até aqui, ó, estava, vamos botar de vermelho aqui, né? Até aqui, ó, estava legal porque estava um saldo positivo. Mas como aí foi decidido fazer investimentos e aí o saldo ficou ruim. Ô professor, o que isso aí tem a ver? Pessoal, aqui, provavelmente a empresa tomou uma decisão, o empresário tomou uma decisão de fazer novos investimentos com recursos próprios, porém, ele não tinha, ele não olhou que ia ter problema de caixa. E algumas empresas, pessoal, entram em dificuldade e pode até quebrar por essa situação. Não consegue concluir o investimento, vamos supor que o investimento aí fosse de 500 ou de 1.000,
E aí ele só tem aí, só fez isso aqui, só está conseguindo fazer isso aqui, e aí vai ter que ficar com prejuízo no caixa e vai ter problema, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês de uma maneira maior aí para vocês como é que está o nosso fluxo de caixa. É aquilo lá que a gente fez lá, daquele jeitinho lá. Aqui só da mesma coisa, só destacando para vocês para vocês aqui os espaços. Então aqui, ó, nós temos o lucro obtido na DRE, foi de 300, né? E aí veja só, no ativo circulante nós tivemos ajustes, né, do ativo das duplicatas a receber, e temos ajuste no estoque, né? Veja que as duplicatas a receber e o estoque nosso diminuiu. Então eu tenho que diminuir lá 450. E no passivo circulante, veja que aumentou, né? Tivemos uma melhoria de caixa, porque nós passamos a dever mais para fornecedores, dever para o imposto de renda. Do ponto de vista de caixa, houve uma entrada de dinheiro, entrou 500 aqui, né? Então, o fluxo de caixa aqui nosso foi positivo, tá? Também nos financiamentos, novos empréstimos aqui, nós tivemos entrada, mas também tivemos pagamento, tivemos uma saída aqui. E aquisição tivemos saída. Por isso, olha aqui, ó, prejuízo. Tá? Então, esse aí que está acontecendo no nosso caixa, está acontecendo essas coisas aqui. Tá bom? A gente mostrou aquele comparativo, agora fazendo especificamente aí de um para vocês. Tá? E assim, do lucro obtido, nós temos que ver agora também que a depreciação não faz parte do caixa. Depreciação é um jogo contábil que se faz e não faz parte do caixa. Então, nós vamos admitir que na nossa demonstração de resultados e exercícios contivesse uma despesa administrativa de 200, mas nessa despesa administrativa nós temos aqui uma depreciação de 50 relativo lá. E essa despesa de 50 não afeta o nosso caixa, tá? Não afeta o nosso caixa. Então, nesse caso, nós temos 150 somente que afeta o caixa e 50 não afeta o nosso caixa. Então, lá no DRE, nós tínhamos lá um resultado econômico de 300, mas a depreciação não entra. Então, eu tenho que somar essa depreciação para que eu possa ter o nosso resultado financeiro, né? E isso aí é outra diferença que acontece, tá? E assim, eu botei aqui pequenininho para vocês, mas eu vou botar ele grandão para vocês verem ali, tá? Não se preocupem que tá pequenininho ali, naquele canto, mas eu vou mostrar ele grandão para vocês, tá? Bom, assim acontece o seguinte, se essa empresa não fizesse o cálculo da depreciação, o resultado dela seria de 350. Mas só que a depreciação, pessoal, é um fato econômico que reduz o lucro e o imobilizado sem transitar pelo caixa, né? Ô professor, mas você precisa fazer porque os equipamentos vão se desgastando e você, em um dado momento, vai precisar repor esses equipamentos. E também é o seguinte, tem outro detalhe importante também para você fazer os cálculos de depreciação. Professor, mas se eu fizer o cálculo de depreciação, não vai diminuir o meu lucro? Aparentemente, você pode pensar assim, que fazer o cálculo da depreciação vai diminuir o lucro. E, na verdade, assim, ele reduz mesmo. Mas só que se você deixar o lucro, depois você vai ter problema lá no imposto de renda. E aí é saída mesmo, tá? Bom, e assim, nós vamos ver como é que dá esse tratamento financeiro, né, da depreciação no meio, né? Nesse momento, a gente poderia até pensar de forma assim, né? Como ficaria, né, nossa demonstração de fluxo de caixa se não fizer, né? Pelo fato das despesas operacionais terem 50 unidades monetárias de depreciação, nós teremos que considerar uma contrapartida, que seria uma redução do imobilizado. Por isso, às vezes, não aparece tanto, né? Então, vamos ver isso aí num quadro maior para a gente, né? Veja que aqui, ó, no nosso DRE, nós temos aqui depreciação de 50, né? Tirando. Nós vemos aqui que, olha só,
nós temos aqui que essa demonstração está aqui, vindo aqui a despesa acumulada, né? Depreciação acumulada 50. E nós temos que o imobilizado nosso era de 600, né? Passou a ser 500. Tá? Então aí nós temos essa demonstração nesse formato aí para vocês, tá bom? E isso vai aparecer lá no nosso fluxo de caixa, não mexe no nosso fluxo de caixa. Tá? Assim, ó, agora, vendo aqui o nosso modelo indireto e a depreciação, nós podemos ver que aqui agora, que a operação recebida, veja só, no modelo direto, as operações nossas, temos aqui as receitas recebidas, 2.700, os dispêndios de caixa com compras, 1.400, né? As despesas operacionais aqui, né? 850, os gastos com negócio, de 400. Né? A parte de financiamentos, nós tivemos novos financiamentos de 200 e amortização, saldo 200. Tá? Veja lá. Nos investimentos, nós tivemos investimentos de novos investimentos, saída de caixa, né? E aqui, novos imobilizados, 250, saldo 500. No modelo direto, pessoal, as coisas já vão mais diretão na mesa acontecendo, tá? Aí eu tenho assim, olha aqui, ó. Né? Na DRE, o líquido DRE é 300. A depreciação e ajuste de depreciação, né? Fizemos o ajuste no modelo direto. Somamos os 50 de depreciação, vamos passar a ter um saldo agora de 350. E assim, nós vamos ter aqui, que olha aqui, as duplicatas a receber, né, no nosso ativo, tivemos diminuição do ativo, do estoque também. Então aqui, ó, nós diminuímos aqui. Vamos tirar aqui esses 450. E aqui fornecedores, né, também aqui, vamos ter nossas contas a pagar. Tá? Nos financiamentos, nós tivemos entrada e saída, e nos investimentos também. E veja que o nosso resultado é de 50. Tanto fazendo a apuração pelo modelo direto, como pelo modelo indireto, nós chegamos ao mesmo resultado. Tá bom? Assim, nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito disso. Nós precisamos agora passar para ver um pouco mais agora com vocês, né? As diferenças que temos aqui das demonstrações de fluxo de caixa, modelo direto e indireto. Veja aqui, olha aqui, ó. Nós consideramos as atividades operacionais. Nós temos aqui o lucro líquido contábil, tá? E aí nós fazemos o ajuste de conciliação no líquido contábil com o caixa líquido. Aí esse ajuste nós fazemos aqui com as depreciações, provisões para devedores e perdas e ganhos no ativo imobilizado. Esses são os ajustes que são feitos lá no lucro, né? No lucro contábil. É aquele lá que veio do DRE. Tivemos aqui também, fazemos ajustes também nas variações do ativo passivo, no ativo passivo. Você aumenta ou diminuição de contas a receber, aumenta ou diminuição de estoque ou nas despesas, né, pagas antecipadamente, aumenta ou diminuição de contas a pagar e suas provisões também. Tá? E assim, vamos até botar aqui de forma diferente, porque isso aqui, né, é diferente, tá? E aqui agora nós vamos passar para as atividades de financiamento e veja só que nesse período aqui se analisa, tá? Os movimentos de empréstimos efetuados, os pagamentos de empréstimos, as vendas de ações, caso tenha, e pagamentos de dividendos. E também, aqui agora, nas atividades de investimentos, nós podemos estar registrando as aquisições de imobilizados, investimentos de outras empresas e rendas de vendas de ativos permanentes que podem ocorrer. Tudo isso aí, pessoal, né, vai ter, que são essas atividades que vão mexer com o nosso balanço. Então,
Vamos compreender um pouquinho mais. Agora eu preciso compreender um pouquinho, que a gente mostrou muita conta para você, né? Que aí dentro lá do ajuste, nós mostramos lá, ajuste líquido do ativo circulante. Veja que aqui nós tivemos um aumento de estoque, ou seja, novos estoques, né? Que pode ser feito com, faz com dinheiro, ou que leva a uma redução de caixa. Se eu comprei mercadorias a dinheiro, obviamente vai sair dinheiro do caixa. Então, eu posso ter um aumento de estoque, mas aí se ele foi compra, né, com dinheiro, então vai mexer lá no meu caixa, vai reduzir o caixa. Tá? Também, pode ter um maior número de duplicatas a receber, ou seja, eu vou ter um recebimento, mas esse recebimento vai ser no futuro. Então, eu não tenho, né, redução no caixa, mas também eu não tenho dinheiro algum. Eu não mexo lá no meu caixa, né? Então, eu vou estar retardando o meu recebimento, né? E eu não tenho dinheiro algum. Vai estar para frente. A redução dos estoques e duplicatas, né, significa que recebemos... Então, eu tenho dinheiro em caixa. Então, se eu recebi, eu vou ter dinheiro em caixa. Mas também nós temos a situação que quando, por exemplo, um cliente antecipar o pagamento, eu vou ter uma redução das minhas duplicatas. Né? Vou ter aqui, vai reduzir as duplicatas a receber. Mas não vou ter, nesse caso, vai entrar dinheiro no caixa. Também nós podemos ter uma situação com um aumento de fornecedores lá no passivo. Então, eu vou ter um aumento da conta fornecedores. O quê? Comprei fiado, comprei a prazo, né? Comprei a crédito. E isso, se eu comprei a crédito, eu não tenho saída de caixa no momento. E aí eu posso utilizar esse dinheiro para fazer outras finalidades. Mas também, eu posso pagar os fornecedores também... E também eu tenho que tirar de outros cantos, tá? Beleza? É isso que está acontecendo assim mesmo. E ajuste do lucro líquido, né? Veja só. O imposto de renda vai reduzir. Porém, como ele não é pago, não vai afetar o meu caixa, né? O que seria usado em dinheiro para outra finalidade até se pagar, tá? Também a mesma coisa acontece com o caso dos dividendos a pagar, que vai lá para o nosso passivo circulante também, e também poderá ser substituído, né, ou colocado também nas demonstrações de lucro prejuízo acumulado, né, do exercício. E assim, como regra, né, geral, nós temos que um aumento do ativo circulante, vamos até marcar de outra cor aqui, que um aumento no ativo circulante provoca o uso de dinheiro, ou seja, redução de caixa. Vamos botar aqui de vermelho, olha. Então aqui, reduções de caixa, né? Que é a origem do dinheiro. Se eu usei o dinheiro para comprar mercadoria ou outra coisa, tá. Aí nós temos também que aumentos do passivo circulante, ele evita saída de dinheiro. Ou seja, eu comprei mercadoria a prazo, né? Então eu não vou ter uso do dinheiro, né? Vou usar esse dinheiro para outras coisas. E assim também, para que a gente possa calcular essas variações, né, basta a gente subtrair o saldo anterior, né, tanto do ativo circulante como do passivo circulante, para que a gente possa ver essas variações. Bom, aí eu vou falar também das atividades de investimentos. Quando nós falamos dessas atividades de investimentos, né? Aqui, pessoal, nós estamos falando do não circulante, né? Eu estou investindo, comprando máquinas ou equipamentos para a empresa, ou mexendo no prédio, alguma coisa assim, certo? Veja só, quando eu faço isso, eu vou ter, pagando isso, eu vou ter lá redução no caixa, né? A mesma coisa quando se acontecer de uma venda de um ativo lá,
vamos dizer, uma máquina, eu comprei uma máquina nova lá em dinheiro, aí eu recebi, paguei a máquina e tal, reduzi o caixa. Mas a máquina velha, eu não vou ficar com ela, vendo ela, eu aumento o caixa, aquele pouquinho que eu recebi. A mesma coisa, né, aqui. Nós temos para a atividade de financiamentos, né? Que esses financiamentos, pessoal, podem ter duas origens, tá? Uma pode ser vindo dos próprios proprietários ou pode vir de terceiros, ou seja, né, financiadores ou bancos que pode vir. Então, quando eles entram, aumenta o dinheiro de caixa, mas quando a gente paga, ele reduz o nosso caixa. Então, os nossos efeitos aqui estão todos assim, tá? E assim, pessoal, nós vimos essa parte dessas demonstrações todas. Então agora nós podemos começar a praticar um pouquinho e eu quero bastante participação de vocês aí, para que a gente possa ver como é que está o entendimento de vocês bem direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí, eu coloquei 3 questões aí para vocês. Eu quero só que vocês façam o seguinte aí para mim, tá, pessoal? Né? Aqui vocês colocam, pode colocar assim, né, como resposta aí, né? 1, né? Aí coloca a letra. 2, coloca a letra. Né? E 3, coloca a letra, tá? Beleza? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem essas questões. E volto já para vocês, tá bom? Vamos dar aí. Vamos dar 3 minutinhos para vocês, tá? Para vocês responderem essas 3 questões e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, responderam direitinho?
Então vamos conferir aqui, vamos gabaritar isso aí com vocês? Hã? Muito bom, né, pessoal? Olha aqui, ó. Balanço patrimonial. A demonstração, como demonstração estática, nós temos o quê? O nosso balanço patrimonial, não é isso? Tá lá o nosso gabarito para vocês, letra B, balanço patrimonial. Como demonstração dinâmica, temos o quê? Saldo de caixa e tal, não sei o quê. Não, pessoal, né? DRE, né? Letra A, a nossa DRE. E a receita a prazo integra-se no balanço patrimonial como? A receita a prazo, ou quer dizer, venda a prazo, entra nossa como letra D, né? Duplicatas a receber. Cuidado, pessoal, porque muitas pessoas às vezes confundem duplicatas a receber com duplicatas a pagar. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Tem mais uma atividade aqui para vocês, mas é uma atividade um pouquinho mais extensa, porque aqui nós vamos ter vários itens, né? Aqui, ó, né? Pegamos aqui, né, uma empresa, né, com o objetivo de elaborar o seu balanço patrimonial. Aí o responsável da área financeira da empresa já tem estruturado o seu plano de contas, né? E a seguir foi relacionado a alguns tipos de operações possíveis e imagináveis. E aí vamos ajudar na estruturação do nosso plano de contas, sem a preocupação de codificar, né? Não precisamos mexer com a codificação primeiro, tá? Então, nós vamos ver aqui, destacar essas contas, né, e colocar eles, depois a gente vai ver barra de números e tudo mais, tá? E gerar um plano de contas. Então veja assim, né, que os tipos de operações que acontecem nessa empresa aqui, tá? Aí a Fundação Lundbunny, né? Olha só, capital será formado, operações que vão acontecer nessa empresa, né? Isso aqui, pessoal, é normal, essa primeira. Capital será formado pelos sócios. A princípio, uma pequena parte vai ficar em caixa e a outra em bancos, em aplicações financeiras, ou seja, um fundo financeiro. E também tem lá um quadro, né, que está sendo integralizado também para ornamentar a sede, né, do prédio lá, alugado, né, que está na Avenida Paulista e tal, né? Então, nós já sabemos aqui que o capital vai ser capital vai entrar dinheiro, que vai ficar em aplicações financeiras, no caixa, ou então em bancos, e tem lá um contrato de aluguel. Aí também, ó, nós vamos ter alguns outro tipo de operação, auxílio e convenções, né, que vai ser concedidos pelo governo, vai ter uma entrada assim, de governo, uma aplicação, né, no imobilizado, móveis, utensílios, instalações, aparelhos, diversos tal, né. A receita base da empresa também será sobre pesquisa, aí vai ter, todavia vai ser uma receitas referente aos cursos, que vai ser cursos e conferências que vão ser realizados, né, e vai ter direitos autorais, pesquisa, e algumas receitas vão ser pagas, né, a prazo, vai ter uma parte à vista, vai ser uma parte a prazo, né, e essas durações, as pesquisas vão ter duração de até 2 anos, né, em alguns casos vai ser solicitado pelo cliente. Pode ter adiantamento de cliente também. Os custos serão distribuídos em honorários de pesquisa e coordenação, ou também de docência, lá vai pagar professores, né, vai dar cursos, né? Vai ter coordenação, vai ter viagens, vai ser estadas, aluguéis, equipamentos, várias coisas, né? E material didático e tudo mais. A princípio vai ter um financiamento solicitado a um banco, e será aplicado em títulos a prazo superior a 1 ano. O pessoal administrativo será constituído de secretária, de um secretário, 2 secretárias, 2 assessores, office boy, né? E vai ter material de expediente também, né? Olha aí também, nós vamos ter uma diretoria de marketing que vai ter uma comissão de 10% por cada projeto vendido, né? E ele vai precisar também fazer viagem, vai ter despesas aqui de viagem, propaganda, publicidade, compra de jornais, essas coisas, né? A empresa também vai ter um seguro, né? E vai ser feito adiantamentos, né? E também vai ser compra de materiais, com materiais didáticos também de fornecedores. E o resultado do exercício vai ser incorporado ao patrimônio
dessa fundação, né? A fundação não vai pagar imposto de renda porque ela, nesse caso aqui, é isenta de imposto de renda decorrente dos tipos de serviço lá que está fazendo, que é onde está relacionado à atividade empresarial prestando para o Estado. E assim, pessoal, nós pegamos para vocês, né? Pego aí para vocês o seguinte, né? Como elaborar esse plano de contas aí? Então, com todas essas operações, é assim que monta um plano de contas, pessoal. Você relaciona quais são as atividades e aí você vai montar o plano de contas. Veja só que para montar esse plano de contas, nós temos algumas contas que nós já conhecemos, não temos? Grupos de contas. Nós temos o ativo circulante, o não circulante, realizável, investimento, imobilizado, intangível. E lá no passivo nós vamos ter, no nosso passivo, nós vamos ter o passivo circulante. Nós vamos ter também, além do passivo circulante, nós vamos ter o passivo não circulante e vamos ter o nosso patrimônio líquido, né? Então tá aí uma estrutura básica para vocês conhecerem, o nosso grupos de contas. E aí lá no ativo nós vamos ter caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a pagar, contas a receber, tudo aí. Então aqui, pessoal, sem codificação, nós temos aí, os nossos ativos e vamos ter as nossas contas do passivo, aluguel, não falamos de aluguel, não falamos lá de honorários, essas coisas todas. Falamos aqui de muita coisa, contas a pagar, encargos sociais, que vai ter empregados, salários a pagar, não é isso? Então, tudo isso aqui são contas, né, montando aqui o nosso plano de contas, tá? E o nosso patrimônio líquido tá aí para vocês também, tudo direitinho, tá bom? Beleza, assim, podemos montar aí o nosso plano de caixa. Esses números que eu coloquei aqui, pessoal, porque são lá operações, né? Se vocês verem na lista de operações, vai ser as operações que vão mexer com essas contas, tá? Para mais ou para menos, tá bom? E assim, né? Nós podemos ver também que a nossa contas de receitas, né? Nosso plano de contas de receita, você receita bruta, outras receitas, despesas operacionais, despesas também. E a mesma coisa também, quais são as nossas contas aí que nós vamos ter. A receita de pesquisa, curso, conferência, direitos autorais, né? Aí custos não vão ter honorário, pesquisa, docência e tal. E temos lá a despesa financeira, juros, não vai ter empréstimo também. Tudo isso são contas que vão ser movimentadas pela empresa. E assim, pessoal, nós podemos agora apresentar para vocês aí um resumo da aula para a gente, né? Que tem um balanço patrimonial que relata aí a situação econômica e financeira, né? Botamos um exemplo aí das duplicatas a receber para vocês, as demonstrações do resultado do exercício, né? E vemos aí também que a nossa demonstração de lucro prejuízo acumulado é um instrumento que serve para fazer uma integração entre o DRE e o patrimônio líquido e o balanço patrimonial também, e levando em conta aí os efeitos da aplicação das leis das SAs, né? Também vimos aí que existe um processo de escrituração, né? E que vimos também que há necessidade de elaboração de um plano de contas adequado ao negócio específico e tem. E esse plano de contas, né? A gente fez uma apresentação bastante simples para vocês, né? Para ter uma boa ideia de o que vai acontecer, mas cada plano de contas tem, né? Então, aí, pessoal, né? Vimos tudo isso aí. As nossas referências para vocês está aí, ó, Zé Carlos Marion, aí, ó, a equipe de professores da USP, Silvio Sandes, e ali nós temos aqui temos um grupo também, né? O Sérgio e o Gibson também, tá lá. Então, para vocês, pessoal, ó, finalizamos essa parte, as nossas referências escritas para vocês, tá? Nossa, muito obrigado e até a próxima.